Se você não aguenta a tentação de fazer algo que viu numa música, num filme ou num livro, definitivamente o problema não está nesta música, filme ou livro. E dito isso, bora pra história. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este doido microcosmos. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica. Esse é um canal sobre rock, metal e livros. E vocês já ouviram que a nossa educação data de pelo menos 20 anos atrás? Frase que eu escutei da boca de um professor meu. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jack Kerouac, escritor que estaria completando 100 anos este ano, precisamente em 12 de março, escreveu lá em 1947 aquele livro que seria considerado o guia, a Bíblia hippie, e antes ainda, Beatnik, obviamente aí referindo-se ao seu tempo, e esse livro é fonte de muita discussão até hoje. Obviamente que eu já vinha me interessando por essa história há um tempão por causa dessa pecha de Bíblia hippie, mas o que me empurrou definitivo para ler logo, foi Sabê-lo, um dos livros favoritos de Janis Joplin. Eu já falei sobre os livros favoritos dela em um vídeo próprio, então vocês vejam aí na sequência que ficou muito legal. On the Road, aqui pra nós, Pé na Estrada, foi lançado em 1957 e inaugura uma revolução cultural que exporia os podres do então almejado e artificial American Way of Life. Valorização do indivíduo, busca por prazeres e sentido, tudo isso pautava a chamada geração Beat, ou Beatnik, nome derivado de beat and down, que na comunidade afro-americana designava um estado de espírito cansado, abatido e ressignificado por Jack para incluir a conotação otimista do adjetivo upbeat, ou ainda numa acepção mística, forma encurtada de beatitude, a transcendência por meio daquele estilo de vida, que podia oscilar do extremo êxtase à melancolia filosófica. Tudo bem. O que importa é manter-se em movimento, mesmo que estradas aparentemente não conduzam a lugar algum. Tudo é permitido, nada é real. Sobre isso da extrema euforia em um lado e a extrema melancolia do outro, eu não posso deixar de citar o meu personagem favorito que me levou a escrever o Conan nessa imagem belíssima do John Buscema, que eu acho que sintetiza toda a essência da personagem e, sim, uma das mais geniais e mais mal interpretadas, eu acredito. A mesma coisa valendo para o Shinaz, que sim, temos muito de book aqui, só que bem menos desbocado, e nisso da má interpretação, eu acho que também se encaixa o grande amigo aqui do nosso protagonista e já vamos ver quem é ele. Esse livro é uma literal viagem. Mentira, são 4. Vou deixar aí para vocês o mapa de todo o trajeto que o Jack percorreu, o que motivou essa narrativa. São 5 partes, porque conta com o epílogo. E nós temos ali o Saul Paradise, que é o nosso protagonista, que é escritor, vive com a tia, recentemente se divorciou e logo, mas muito logo mesmo, a gente vai se perguntar, embora ele seja o narrador, será que é ele mesmo o protagonista, já que ele fala tanto neste amigo, o Dean Moriarty, pseudônimo de pessoa que o Jack conheceu mesmo, um tal de Ned Cassidy? Um dos maiores méritos desse livro para mim está no seu caráter espontâneo e em ser uma ode ao livre pensamento, ao livre estilo de vida, conforme as convenções de cada pessoa. E aliás, eu acho que já está na hora de eu fazer uma lista de livros e discos para deixar de ser rebanho. O que vocês acham dessa ideia? Me comentem aí. Dean Moriarty não é nem de perto um sujeito gente boa. E quem diz isso não é uma escritorazinha revolts. É o próprio Saul, conforme ele vai nos falando que, puxa vida, eu acreditei que ele seria um bom amigo, mas me abandonou quando mais precisava, e nós vamos ver, são situações bastante revoltantes, controversas, e assim, o livro começa citando o nome dele na primeira frase e termina citando ele na última frase. Por isso que eu disse, será que quem é que é protagonista disso daqui? Seja como for, o Saul resolve cair na estrada com ele assim que se divorcia. Vão passando por vários lugares. Eu particularmente gosto muito dessas literaturas de viagem, tanto que um dos primeiros vídeos do canal é o do Ghost Rider, do Neil Peart. Depois vocês confiram que esse livro também é fantástico. E assim, a gente vai se sentir parte dessa viagem e vai se perguntar por que essa personagem tão controversa e às vezes com atitudes tão detestáveis, vulgo o Dean, atrai tanto a nossa atenção e de quem se relaciona com ele também. Não acho um exagero dizer que esse livro contém imagens
frases, ideias para a gente levar para a vida, para colar na porta da geladeira, para escrever no diário, enfim, mais do que isso, aplicar. Eles vão cair na estrada, vai ter muita outra gente que vão encontrar por aí, uns amigos que eu preciso comentar aqui, embora eu saiba que eu estou tentando resumir muito um livro muito bom. E o que os aproxima? O Dean quer ser escritor, quer que o Saul lhe ensine, sabe, viver da nossa arte, dessas coisas bacanas que a natureza nos dá. E aí, então, eles vão saindo e escrevendo, frequentando botecos. Devo dizer que a música da época é o jazz, também bastante blues. É muito legal esses momentos em que eles vão ali para as festas e tudo, e muita menção a escritores como, por exemplo, William Saroyan e o Ernest Hemingway. Lembrando que Hemingway gostava em demasia de Mark Twain. Tom Sawyer, sabe? Também já tem vídeo aqui no canal. Quer virar escritor? Não posso te dizer muito mais além do seguinte: você deve entrar de cabeça como se fosse um vício. Eu concordo, e depois vejam também o meu vídeo do Factotum do Bukowski, que trata exatamente dessa questão. Saul dirá que ele me fazia lembrar um irmão esquecido, e é uma figura extremamente carismática. Os dois, como eu disse, vão cruzando então o país, hora de carona, hora de busão, famintos de pão e de amor, e de arte, obviamente, mas como eu disse, tem muita coisa questionável que o Sr. Dean faz, por exemplo, a forma como ele sai espalhando filhos pelo país e deixando as companheiras. Muito bonito da sua parte, né? E não, eu não acho que pessoas que escolheram essa vida na estrada querem muito pouco da vida, pelo contrário, são pessoas como eles que realmente descobriram aquilo que importa, mas essa é só uma opinião e vocês não têm que concordar. Temos então aqui todo tipo de momento, desde o mais trágico até o mais cômico. Uma hora o Saul vai levar uma fechada na estrada e ele pensa, pronto, vou ser assaltado. Não, é só um pessoal meio bronco que não sabe como pedir informação, mas ele dá informação e vai embora. E as amizades? Tem um lá todo multi-instrumentista, místico, e ele estala os dedos e toca bongos. A imagem beatnik, enfim. O Dean vai ter um sonho místico com esse sujeito, é uma cena que eu acho fantástica. Tem um outro que mora no Matagal e se queixa que hoje em dia não tem mais bar que preste, só estas porcarias hipsters. Sim, esse termo nasce lá nos anos 40 e continua significando a mesma coisa ainda hoje. Então nós vamos ter esse pessoal que se encontra, que se desencontra e que vai se divertindo e se virando até algum capitão do mato, corta-brisa, chegar, porque não pode faltar, né? E vagal é o caramba, porque esse pessoal trabalha duro mesmo. Estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras braçais que sustentam tudo para umas famílias bizarras, bem tipo Black Hole Sun do Soundgarden, sabe? O Dean vai pegando então empregos informais, remetendo para a tia parte do que ganha, vai conseguir um emprego como vigilante, e aí ele vai ver como tem pessoas sádicas lá dentro, geralmente nas posições mais altas, e tem meta de prisões a serem feitas, e ele, o amigo que consegue para ele essa vaga, furtam comida aqui e ali, e aí em dado momento ele vai ter que ir lá, acabar com uma festa, mas é só um pessoal ouvindo sua música, obviamente num barraco, como que ele mora, porque em casa grande esse tipo de coisa não chega, e como ele está ali muito abaixo da sua meta de prisões, estava prestes a ser demitido, mas ele pede demissão antes, e antes mesmo também de ser punido por ter hasteado a bandeira de cabeça para baixo, enxaguadão. Essa também é uma cena ótima. O Dean passou boa parte da vida se escondendo da polícia em sótãos enquanto devorava livros. Isso ele aprendeu com o pai. Melhores exemplos, e aquela coisa, né? Ok, só porque você sofreu isso agora vai descontar nas outras pessoas? Eles vão viajar para o México lá na quarta viagem, ele vai abandonar o Sol com febre e numa situação complicada. Sol na primeira viagem vai conhecer Eddie, que na primeira oportunidade, quando passa uma pessoa e diz que só pode levar um deles, ele pula e ainda leva a camisa dele. Vão pegar chuva, frio, ser erguidos por insetos, essa é a parte ruim de pegar a estrada que quase ninguém conta e eu gosto que ele conta, e também temos aqui e ali, meio discutível, mas eu acho interessante, muitas desmistificações em relação ao povo mexicano, daquilo que aprenderam quando crianças ali em solo estadunidense e do que foram de fato ver quando viajaram para lá.
óbvio que temos passagem pela famosíssima Rota 66, popularizada no filme de 1969, Easy Rider. Ele vai pegar então uma carona num caminhão com o pessoal da grota, onde o motorista sacaneia o pessoal viajando ali na parte de trás. Cada vez que alguém vai fazer o número 1, ele finge que tem alguma irregularidade na estrada pra, né? Vai pegar com o Dean um trabalho para levar uma limusine de ponto A a B e dois meninos totalmente certinhos ali dentro da limusine, e eu não preciso dizer o estado em que entregam o carro. E fora isso, nós temos uma riqueza de experiências, de pessoas que encontram pelo caminho e paisagens lindíssimas sendo descritas. E por que muita gente se decepciona com o Jack ao descobrir quem ele foi? Como eu disse lá no início, esse livro é uma ode ao pensamento independente, alheio a coisas massificantes, sejam elas quais forem, mesmo que seja um movimento hippie. E eu tô dizendo isso porque o Jack viria a odiar o rótulo que colocaram sobre ele, faleceria muito cedo em decorrência de abuso de bebida e afins, mas definitivamente esse sujeito não era careta. Porém, para algumas pessoas, você falar uma coisinha, uma vírgula fora do que elas consideram correto, né, vale para ser ostracizada, para não dizer outra palavra. Eu realmente espero em que em algum momento aquilo que os rótulos separam, a arte volte a reunir. Tem outros 2 livros pelos quais eu me interessei e que eu fui atrás por causa justamente de On the Road, que é a troca de cartas dele com o Allen Ginsberg e da Joyce Johnson, o The Voice is All, The Lonely Victory of Jack Kerouac. Mas me contem aí se vocês já leram, se têm a pretensão de ler essa obra, se já leram demais autores e autoras do movimento Beat, e inscreva-se aí no canal se você gostou, compartilhe esse vídeo, não seja como o Dean Moriarty, e eu te agradeço por ter assistido até aqui. Forte abraço, ótimas músicas e leituras, e do Widzenia!